Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar de outro livro do Robert Louis Stevenson que eu li, que é O Clube do Suicídio. Mas só depois da vinheta, vamos lá! Quando eu falei de A Ilha do Tesouro, eu comentei que o Robert Louis Stevenson tinha uma forma própria de narrar histórias. Ele era um contador de histórias nato. E isso se mostra muito válido aqui no Clube do Suicídio. São 6 histórias do Stevenson aqui no Clube do Suicídio, cada uma delas com um estilo um pouco diferente, uma forma de narrar diferente e com temas bem diferentes também. A começar por O Clube do Suicídio propriamente dito, que é a primeira das histórias e que faz parte de uma história que o Stevenson contou, que eram As Novas Mil e Uma Noites. Isso diz muito sobre o Clube do Suicídio em si, porque além de tudo ele não é um livro sozinho, assim, não é um conto sozinho. São 3 pequenas histórias que fazem parte dessas Novas Mil e Uma Noites, que não estão completas aqui nessa edição da Kozak Naif. Além do Clube do Suicídio, tem também o Diamante de Rajá, que é composto por 4 pequenas histórias. E o Clube do Suicídio é composto por 3. A primeira delas, e que apresenta o tal do Clube do Suicídio, é a história do rapaz das tortas de creme. Tô colando aqui, ó, então desculpa. É a história do rapaz das tortas de creme. A segunda é a história do médico e do baú de Saratoga. E a terceira é As Aventuras das Carruagens de Aluguel. E todas elas podem ser lidas de forma independente, apesar de apresentarem alguns personagens semelhantes. Porque a ideia do Stevenson era fazer mais ou menos o que foi feito nas Mil e Uma Noites, em que a Sherazade contava histórias e mais histórias, que era pra ver passar o tempo, assim, pra não morrer, né, no caso das Mil e Uma Noites, mas aqui não tem nada disso. Mas aqui ele vai também contando histórias, uma história que vai emendando na outra, que vai emendando na outra. Não tem o desfecho aqui nesse livro da Kozak Naif, porque termina no Diamante de Rajá, na última história de lá do Diamante de Rajá, que termina As Mil e Uma Noites do Stevenson, e com isso fica meio inacabada aqui essa história. Mas mesmo assim, todas elas têm um início, um meio e um fim. Desde o Clube do Suicídio, que é a primeira, eu chamo só de Clube do Suicídio. Pra mim essa foi a melhor das 3 histórias que tem aqui, porque ela traz toda a ideia do Clube do Suicídio, que é uma ideia muito doida, de pessoas que se reúnem, tem um clube, né, comandado por uma pessoa que ajuda as pessoas a se suicidarem, que elas não têm coragem de suicidar, então elas entram pro clube, pagam 40 dinheiros da época lá, que eu não tô lembrando agora qual que era, mas pagam 40 dinheiros da época e se filiam ao clube. E toda noite eles sorteiam uma pessoa que vai se suicidar, ou seja, é uma pessoa que vai morrer e uma pessoa que vai matar essa pessoa. A forma como isso é feita, todo o desdobramento da história é muito legal. O Stevenson tem uma forma de narrar que é muito própria dele, e isso traz toda uma nova ideia para a história, porque você consegue entrar de fato pela forma como ele narra. Isso vai ficar mais claro nas próximas histórias dele, não tanto na história do Clube do Suicídio, mas nas outras, porque a forma de narrar talvez seja o principal que atrai para as histórias do Stevenson. Não tanto a história, mas a forma de narrar. Mas nesse Clube do Suicídio a gente acompanha o Príncipe Florizel e o Coronel Geraldine nas aventuras dele. O príncipe é bem entediado na vida, ele negligencia um pouco os deveres dele como príncipe para viver aventuras por aí, e o companheiro dele é o Coronel Geraldine. São eles que entram no Clube do Suicídio, são eles também que vão atrás da vingança no final. O arco aí desses 3 contos termina com uma vingança no final, então eles estão presentes nos 3 contos, mas não de forma direta, porque no primeiro eles são protagonistas de fato. No segundo, que é a história do médico e do baú de Saratoga, eles participam dela, mas não é tão diretamente assim, tem uma história maior por trás, eles são só coadjuvantes. E a mesma forma nas aventuras das carruagens de aluguel, que eles também participam só de leve, assim, mais pra parte final da história, que é a concretização da vingança. E tem muita inspiração nas Mil e Uma Noites, então todo final de história ele termina falando que ele encontrou um manuscrito de um árabe e a história estava incompleta por aí, que ele traduziu do árabe, e seguindo mais ou menos o padrão das Mil e Uma Noites mesmo. O segundo conto desse livro é talvez aquele que é mais conhecido do Stevenson, que é O Médico e o Monstro, o estranho caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que todo mundo já conhece a história, todo mundo já viu alguma interpretação disso, seja no Frajola e Piu Piu, que quando o Piu Piu tomava um medicamento lá ele virava um monstrão gigante, ou adaptações para o cinema, adaptações para o teatro, versões adaptadas do livro mesmo. Todo mundo já tem mais ou menos um contato com essa história, que é quando o Dr. Jekyll cria uma poção que consegue separar o lado mal dele, que aí ele bebe a poção e vira o Mr. Hyde. Só que não é só isso a história, ela é narrada por uma terceira pessoa, igual eu falei antes.
A forma narrativa do Stevenson é o que mais traz pra perto do leitor, assim, a forma como ele escolhe narrar suas histórias é o que mais chama atenção. E ela é narrada por uma terceira pessoa que é isenta da narrativa. Ele é amigo do Dr. Jekyll, ele conhece ele já de longa data, e ele narra a confusão. Então a gente sabe exatamente o que está acontecendo pela voz desse terceiro personagem. A gente não entende exatamente o que está acontecendo. A gente tem medo do Mr. Hyde, porque o personagem tem medo, ele apresenta ele de uma forma assustadora. Não que o Mr. Hyde não seja assustador, mas ele é assustador mesmo. Mas o personagem apresenta ele de uma forma misteriosa, uma forma assustadora. E da mesma forma apresentando o Dr. Jekyll de uma outra forma, um sujeito mais bondoso, mais preocupado com a pesquisa. Então a gente conhece os dois lados até chegar no final, que a gente descobre o que realmente acontecia, que era a transformação do Dr. Jekyll em Mr. Hyde. E essa transformação é descoberta através de cartas deixadas, tanto por um médico que era amigo e rival do Dr. Jekyll, quanto pelo próprio Dr. Jekyll, que conseguiu escrever no momento de sanidade entre as transformações em Jekyll e Hyde. Mas ao contrário do que muita gente fala e pensa sobre a história do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde não é uma história de dicotomia entre o bem e o mal. Até porque o Dr. Jekyll não é completamente bom e o Mr. Hyde não é completamente mal, assim. Tem 3 personalidades aí nessa história que merecem destaque. E eu falo isso a partir do ensaio que o Nabokov fez no final dessa edição do Clube do Suicídio. Essa edição da Kozak Naif é maravilhosa, além de ser capa dura, né? Tem aqui, ó, uma jacket com a capa do Robert Louis Stevenson aqui, com as iniciais dele. Mas além disso, além dela ser bonita em si, ela traz 3 ensaios falando sobre tanto o Robert Louis Stevenson quanto os contos que estão aqui dentro. E tem um especial do Nabokov, que é o autor de Lolita, falando só sobre o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, uma aula que ele deu na faculdade. E nessa aula ele destaca principalmente que o Dr. Jekyll não é exatamente bom, assim, como todo mundo fala, porque dentro dele, ele tem o Mr. Hyde. A poção que ele toma é pra separar o Dr. Jekyll, né, uma parte boa do Dr. Jekyll da parte má do Dr. Jekyll. Então, essa parte má, ela se transforma no Mr. Hyde, que é a personificação do mal. Então, por isso que a diferença deles de física mesmo é gritante, porque o Dr. Jekyll é alto, mais imponente, e o Mr. Hyde, ele é baixinho, troncudo, feio mesmo. As pessoas têm asco de olhar pro Mr. Hyde por causa dessa feiura dele, da forma do mal que está encarnado nele. Como o mal do Dr. Jekyll é muito menor que o bem, então botando assim, sei lá, o Dr. Jekyll é 95% bom e 5% mal. Esse 5% mal, ele se transforma no Mr. Hyde, que é o Dr. Jekyll, só que de uma forma muito mais reduzida, assim. Ele é o compacto do Dr. Jekyll, que sai por aí pelas ruas praticando crimes. E isso fica fora de controle uma hora, porque dentro do Mr. Hyde tem uma terceira personalidade, tem uma terceira forma, que igual eu falei, o Mr. Hyde não é de todo mal, porque ele ainda tem consciência do Dr. Jekyll. Então dentro do Mr. Hyde ainda tem um pedacinho do do Dr. Jekyll, e isso faz com que ele não seja tão mal, nem o Dr. Jekyll seja tão bom. E como todo mundo já conhece a história, não vou ficar detalhando demais, mas vale lembrar, e o Nabokov fala aqui, que o hide do nome do personagem não vem do verbo hide em inglês, que é esconder. E não só o hide vem do finlandês, mas também o Jekyll vem do finlandês. O hide em finlandês equivale à palavra em inglês haven, que tradução mais para porto, abrigo, refúgio, que seria o que o Mr. Hyde é. É um abrigo da parte má do Dr. Jekyll. E o Dr. Jekyll vem do dinamarquês Jokul, que significa pingente de gelo. Não tem tanto significado assim maior, mas é pingente de gelo. É basicamente isso sobre Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Eu não vou ficar me alongando demais, porque você já conhece, vale muito a pena ser lido. É uma puta história do Stevenson, talvez a mais conhecida, a mais famosa dele, e uma das mais bem escritas também, uma das que eu mais gosto, que eu mais gostei desse livro, além do Clube do Suicídio, foi a do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde, que eu já tinha lido antes, mas eu reli agora, então foi bem legal. Então a gente chega nas 3 histórias finais. A primeira delas é Markane, que conta a história do Markane, né, que é uma pessoa que vai até um antiquário para poder roubar o dinheiro que tem lá, sob o pretexto de comprar alguma coisa para a namorada. E isso na noite de Natal. Ele chega na loja, é atendido pelo antiquário e ele mata esse antiquário. A partir daí que a história se desenvolve, porque ele começa a meio que surtar dentro do antiquário procurando dinheiro que estava escondido. E esse surto é pensando, tipo, ele não tá sozinho na casa, tem alguma coisa que tá observando ele, até que aparece a figura do duplo, que é uma figura que já é bem presente em várias obras. Machado de Assis já usou no Espelho, Dostoiévski já usou, Fernando Sabino usou no Menino do Espelho também, várias obras. Pensa a ideia do duplo, uma pessoa que é igual a você, mas que te faz refletir sobre a sua personalidade. E o Stevenson traz isso na figura também do Markane duplo, que vai questionar a moral desse Markane, que ele começa a contar que, olha, a empregada do antiquário tá fora da casa, mas ela vai chegar a qualquer hora. O que você vai fazer? Você matar ela e sair correndo?
você vai ficar ileso, você vai sair inteiro dessa história, senão vai pra forca. Mas se você ficar aqui pensando demais, ela vai te encontrar e você vai ser preso e ser morto. Essa história do duplo tem uma lenda escocesa que é do Fetch, que é um duplo que aparece antes da pessoa morrer. E essa ideia, como o Stevenson é escocês, provavelmente ele teve contato com essa lenda, né? E ela é bem relevante para essa história, porque o Marquem tá bem próximo de ser pego e ser levado pra forca pra morrer. Então esse duplo dele tem essa ideia de fazer questionar a moral dele, ver se ele vai ser capaz de cometer outro crime para sair ileso da história, roubar o dinheiro, cometer outro crime e ir embora, ou o que ele vai fazer. E o desfecho da história é justamente isso, o dilema moral que o Marquem enfrenta. A quarta história é o demônio na garrafa, que de forma bem simplificada, existe um demônio dentro de uma garrafa e essa garrafa pode ser passada de pessoa para pessoa. Esse demônio garante tudo que a pessoa desejar, mas com duas regrinhas. A primeira delas é que se a pessoa morrer de posse da garrafa, ela é condenada diretamente para o inferno. E ela só pode se livrar da garrafa vendendo para uma terceira pessoa que também queira o poder do demônio. Mas ela só pode vender por um valor inferior ao que ela comprou. Caso contrário, caso esse processo não seja cumprido e a pessoa queira se desfazer da garrafa, jogou a garrafa fora, a garrafa vai voltar para a pessoa. Ou vendeu por um preço maior, a garrafa vai voltar para a pessoa de qualquer forma. Então a pessoa só pode se livrar vendendo por um preço menor. Aí a partir daí a gente tem o desenvolvimento da história, que um dos personagens principais compra essa garrafa e vive uma vida boa e revende essa garrafa até que ele apaixona por uma mulher e essa mulher fica doente. Ele vai atrás dessa garrafa de novo para poder curar a doença da mulher. Só que ele descobre que a garrafa, a última vez que ela foi comprada, foi por 2 centavos. E como ele ia comprar por 1 centavo, ele ia ficar de posse da garrafa e estava condenado ao inferno para sempre, porque ele não ia poder vender por um valor menor que 1 centavo. Não existia moeda menor que 1 centavo. É uma história que conta um pouco do desespero frente à cobiça, à ganância, como lidar com isso, e também uma história de amor, porque é o desespero em frente a perder o seu grande amor da vida. O que você pode fazer, até onde você está disposto a ir para conseguir o amor da sua vida, para salvar o grande amor da sua vida. Ela é narrada de uma forma diferente pelo Stevenson, narrada como se ele estivesse ouvindo a história. Então você entra na narrativa de um contador de histórias a partir daí, e isso é bem legal. Igual eu falei, o Stevenson é um contador de histórias, e isso é bem legal nos contos dele, que ele reflete isso. Ele mostra que é uma pessoa contando história mesmo, não é só simplesmente a história. Tem uma pessoa por trás contando aquela história pra gente. E em O Demônio da Garrafa isso fica bem claro. As duas últimas histórias são mais simples assim, mas elas se destacam pela forma também como o Stevenson narra. A primeira delas é o Ladrão de Corpos, que começa dentro de um clube que 4 pessoas se reúnem sempre, todo dia elas estão lá, e tem uma pessoa que é mais misteriosa, até que acontece alguma coisa e essa pessoa vai contar a história da vida dela. Então é mais uma vez, é uma pessoa contando uma história, não a história em si, assim, tem uma história maior com uma pessoa contando uma história lá dentro. E essa história é a história do Ladrão de Corpos, que é uma história de terror, horror. Eu não vou contar muito sobre ela porque é para dar spoiler. Eu não quero dar spoiler porque tem um plot twist no final, que é o grande tchan da história, assim, que é o grande reviravolta que acontece. O personagem principal dessa história, ele trabalha num laboratório de anatomia para um professor fodão da anatomia, que trabalha fora de universidade para dar aula para jovens que estão interessados no assunto. E ele é um dos queridinhos desse professor. E para conseguir esse cadáver, eles tentam várias formas diferentes, tanto receber cadáveres de pessoas estranhas na rua, então não perguntam como chegar a esses cadáveres, pode ser de assassinato, pode ter sido desenterrado, até que esse personagem, enfrentando uma falta de corpos, tem que sair junto com um amigo dele para poder caçar um corpo. Aí a partir daí a história se desenvolve mais para chegar no plot twist do final. E a última delas é o Vestíbulo, que é basicamente uma história de vingança. Que de novo a gente tem uma história dentro da história, que é um personagem que quer se vingar de um outro por N motivos. Ele quer se vingar, eu não vou falar aqui tudo porque vale a pena ler, é curtinho. O personagem quer se vingar do outro e ele encontra um plano para poder matar esse sujeito sem parecer que foi ele que matou. E ele conta uma história de um sonho para esse personagem, que aconteceu tal e tal coisa, deixa ele curioso, deixa a história assentar na cabeça. Depois ele passa pelo lugar que foi o sonho, até ele conseguir fazer com que o personagem que ele queria matar caia na rede de intrigas dele e acabe morrendo. É aquele típico ditado de a vingança é um prato que se come frio, porque ele planeja, arquiteta, monta um cenário inteiro, e esse cenário todo é construído só a partir de histórias. É ele contando história para essa pessoa que ele quer assassinar. Então é uma história em cima de história em cima de história. Por isso que o Stevenson é um bom contista, assim. Ele consegue fazer com que a história dele tenha uma nova camada de formas diferentes de contar isso. Por isso que eu gostei tanto do Clube do Suicídio. Por isso que eu recomendo essa edição da Kozak Naif, que
é linda. Os ensaios dela atrás também são bem importantes. Tem um ensaio no início do livro que eu deixei pra ler no final. Eu queria ler tudo antes de aprofundar na obra do Stevenson mesmo. Esses 3 ensaios são bem legais, vale a pena ser lido, vale a pena comprar. E eu tô muito curioso pra ler mais coisas do Stevenson assim que possível. E é isso. Curte, compartilha o vídeo, faz aquelas coisas de sempre, sabe? Favorita, mostra pros amiguinhos. E se vocês quiserem, aqui do lado eu vou deixar também a crítica do outro livro do Stevenson que eu li, que é A Ilha do Tesouro, que é bem diferente dessa história, é uma história de aventura, uma história voltada pra crianças mesmo, mas que também é bem legal da forma como o Stevenson conta. Eu já falei milhões de vezes, tá bem repetitivo essa coisa do Stevenson contar a história bem, mas na Ilha do Tesouro, que tá aqui do lado, vocês vão entender melhor isso e por que o Stevenson é tão importante pra literatura inglesa, beleza? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.